Eu tentei ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Projeção pro jogo contra o Flamengo. Vi gente, o Vitor Costa aqui no Papo 2, falando que o Vasco tinha que abdicar do Verratti pra jogar em velocidade no contra-ataque. É isso? Pensando em domingo, poderia ser uma boa ideia. Eu só não gosto muito de aprofundar nessa ideia, porque eu sei que ela nem passa pela cabeça do Fernando Diniz. Aí a gente fica debatendo aqui um projeto de time que o treinador sequer cogita a possibilidade. Eu acho que o ideal pro Vasco no domingo é sim, ter uma atuação muito consistente na parte defensiva, porque senão não vai resistir a um time que é muito mais forte. E o Vasco não se mostra esse time consistente na parte defensiva. Boa notícia, é uma dupla de zaga nova, que jogou alguns minutos contra o Ceará e que agora vai ter um primeiro grande teste. Robert e Renan atuando junto com o Cuesta. Quer uma outra boa notícia? Com o Cuesta entrando na equipe, o Hugo Moura pode, enfim, dar o salto para jogar de volante. Aí você ganha um volante que consegue realizar essa proteção de maneira mais adequada. Só isso resolve? Não. Um time hoje se defende com os 10 de linha, né? E você vai precisar ter uma compactação muito boa entre os 10, duas linhas, bem compactadas, bem montadas e uma saída em velocidade, sim. Aí eu concordo com o Vitor. Em tese, jogar sem overhead, colocar um DVD, por exemplo, seria mais interessante. Mas não acho que vai acontecer em se tratando de Fernando Diniz. Eu não concordo com o Vitor. Não é a primeira vez que isso acontece, não será também a última. Um grande abraço para ele. A CBF já bateu o martelo e definiu a arbitragem para o clássico deste próximo domingo, valendo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clássico que é considerado nos bastidores cruzmaltino um objetivo de virada de chave. Virada de chave para o grupo, para o elenco, a busca dos 3 pontos. É importante demais o Vasco chegar aos 26 pontos, se afastar dessa zona e, claro, dá uma moral, né? Vencer um clássico dá uma moral. E clássico, como eu sempre digo, não se joga. Clássico se ganha. A CBF definiu a arbitragem. É o Rafael Rodrigo Klein. Que no final da partida, simplesmente não possamos nem que sequer tocar no nome do Klein. Isso é um bom sinal, que o árbitro não prejudicou o teor da partida. O conjunto da obra, ele vem a fazer uma arbitragem imparcial e não atrapalhar o percurso da partida. Tal como ele fez ano passado contra o Palmeiras, lá no Mané Garrincha, enfim. Mas que o Rafael Klein possa passar despercebido, não seja o protagonista do jogo. Beleza? Bom, se tratando dessa partida, quero saber, torcedor cruzmaltino, a sua expectativa. Vasco vem se preparando no CT Moacir Barbosa, os treinamentos com muita intensidade, uma semana cheia, né, Fernando Diniz? Uma semana cheia para você colocar a casa em ordem, apesar de ter alguns desfalques, principalmente no meio-campo, com a ausência do Tietê a princípio e também do Jair por conta da recuperação da lesão, mas é colocar a casa em ordem, organizar, que o time possa estar em sintonia, entrosado e concentrado. Chega de erros individuais, que esse jogo é resolvido no detalhe, é concentração, é foco. A gente vai falar mais sobre isso durante a semana. Bom, vamos aqui a outra informação, já que estamos falando de martelo batido. Hoje a CBF realizou a convocação dos jogadores para o Mundial Sub-20. Como trouxemos anteriormente, foi confirmado. O jovem atacante de 19 anos, Ryan, não foi convocado pelo técnico Ramon Menezes. Depois de muitas conversas, tratativas entre a seleção, entre a CBF e o Vasco, chegaram ali à conclusão da não convocação do Ryan devido à importância que ele tem para a sequência dos jogos da temporada do Vasco no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Ramon Menezes convocou o lateral esquerdo Leandrinho para o Mundial Sub-20. Desde já, desejar aí para o Leandrinho boa sorte nessa caminhada. É claro que é um cria cruzmaltino e a tendência, né, seria interessante, já que o Leandrinho ele é tão importante para a seleção brasileira sub-20, ele pode ser importante também para o time principal do Vasco. Acho que é um momento também do técnico Fernando Diniz dar oportunidade para os jogadores da base cruzmaltina. Bom, mudando aqui de assunto, mas ainda falando sobre seleção brasileira, a informação que buscamos, e isso através claramente de uma postagem feita
pela CBF, inclusive cobramos isso aqui recentemente nos nossos vídeos, pelo desempenho, pela entrega, principalmente depois da sua renovação contratual com o Vasco até o meio do ano que vem, e depois que ele assumiu a camisa 10, o Coutinho, ele vem fazendo por muito mais merecer uma convocação para a seleção brasileira. Não for bem no jogo desta quinta-feira com o Estudiantes. Wellington, o jogo do Flamengo, o Flamengo é muito melhor do que o Estudiantes. Eu até concordo com você, não estou tirando aí a sua razão. Mas, repito, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Então, o Flamengo, vamos supor que empate. Vamos supor que perca dentro de casa. O futebol te permite ganhar, empatar e perder, né? Então, e aí? E para o jogo da semana que vem, lá na Argentina, o que faz? Concentra tudo no clássico com o Vasco ou vai lá para o jogo com a Argentina? Então, tudo isso mexe também com o dia a dia do Vasco da Gama, que dificilmente vai contar com o Lucas Piton. Ele tem uma lesão na panturrilha esquerda, tem que fazer um tratamento bem feito, até para não voltar e depois ficar fora algum tempo. E o Puma, né? O Puma Rodrigues tem ido bem na lateral esquerda. Você tem ainda o Vitor Luiz, que é da posição, você tem o Leandrinho, que é outro que é da posição. E o Tietê é aquele que se recuperou, voltou, sentiu logo no início, saiu, fizeram o exame, cadê? Assim, lesão? Não tem. Então, dá uma segurada a mais, a hora que voltar, volta, né? Com tudo, e isso vai ser importante. Você tem o Hugo Moura, que é um jogador importante que volta aí para o meio de campo, até porque o Robert Renan com o Cuesta vão formar a zaga, porque o Lucas Freitas está suspenso pelo terceiro amarelo, além do Thiago Mendes, que já não é relacionado há algum tempo, deverá ser relacionado para o Clássico. E o Paulinho, que voltou a jogar depois de alguns meses fora da equipe do Vasco da Gama. Então, o técnico Fernando Diniz, contestado aí para o torcedor, até pelos resultados, pela performance, e ele sabe, não está legal, não está bom, o torcedor cobra mesmo, isso é normal, mas ele tem esses dias aí para trabalhar e acertar o Vasco da Gama. Gente, o Atlético Mineiro, o Galo, está cobrando do Vasco o dinheiro do Paulinho, né, do Paulo Henrique, o lateral direito. 5 milhões. O Vasco disse que já pagou uma de 1,2 milhão, mas está devendo e o Galo está cobrando. O que mais que a gente pode trazer aqui que é importante? O Flamengo para amanhã não deverá contar com o Jorginho e o Alexandro e o Varela é dúvida também. Rossi, Varela ou Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, o Saúl de la Cruz e Arrascaeta, Plata, Pedro e Samuel Lino é o provável Flamengo. É importante o torcedor saber do adversário, até para projetar o que pode acontecer no domingo. Mais de 60 mil ingressos foram vendidos. O Ramon Menezes convoca amanhã a seleção brasileira sub-20, que vai para o Mundial. Pode levar o Leandrinho. Tem o Ryan, que também tem idade, aí o Vasco não gostaria de liberar, porque ele está titular do time do Vasco da Gama, né? E aí, como que vai ser? A gente tem que aguardar essa lista do Ramon Menezes. O Brasil joga no dia 28 com o México, dia 1º de outubro Marrocos e dia 4 de outubro com a Espanha, lá no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Então, são as informações aí que a gente traz para você nesse momento. São notícias importantes. Torcida vascaína, atenção! A CBF já definiu a arbitragem para o Clássico de domingo. Rafael Rodrigo Klein será o responsável pelo apito. O Vasco trata essa partida como virada de chave, chance de somar 3 pontos, chegar aos 26 e ganhar moral. No CT Moacir Barbosa, Fernando Diniz teve semana cheia de treinos, apesar dos desfalques de TT e Jair. Concentração será a palavra-chave, porque clássico se ganha no detalhe.
Outra notícia, o atacante Ryan não foi convocado para o Mundial Sub-20, decisão tomada em comum acordo com a CBF para ele seguir ajudando o Vasco. Já o lateral Leandrinho foi chamado por Ramon Menezes. E tem mais, Coutinho segue em alta, com 12 jogos, 5 gols e boas atuações, a ponto de entrar na mira da seleção brasileira. Até a CBF exaltou o camisa 10, chamando-o de mágico. Por fim, o Vasco espera só a liberação da prefeitura para fechar a venda do potencial construtivo de São Januário, negócio que pode render mais de 500 milhões ao clube. Semana quente para o Gigante da Colina.